Boa noite, igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora a gente consegue falar boa noite, né? Porque chega no domingo, pensa duas vezes para não falar boa noite, né? Glória a Deus. Repetindo, né, irmãos? Continuamos nessa condição. O pastor sai de férias, a igreja quase toda sai, né? É complicado. Mas está bom. Isso é importante que nesse começo de ano, quem pode viajar, aproveite. Será é muito bom, né? Nós tirarmos um momento para a nossa família, né? Para a gente sair um pouco da rotina. Irmãos, pedi para o Senhor uma palavra, a partir do momento que a gente, apesar que a gente já tem uma palavra sempre preparada, né? A gente sempre pede para Deus, né? Mas quando a gente é convocado, então aí a gente vê se é essa mesma palavra, se é outra, né? Se muda alguma coisa. Mas de qualquer maneira, toda vez que pede uma palavra, a gente entra no estudo, entra na meditação, entra na oração, para que Deus possa trazer algo para a nossa vida e para a gente também transmitir para a igreja. Irmãos, hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Eu peço para os irmãos, não precisa se levantar, tá? A gente vai falar sobre a palavra. E eu vou começar como eu tenho começado algumas vezes, né? Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou muito por parábolas. Ensinou muito. E eu acho interessante que a gente coloque muitas vezes as parábolas nos nossos ensinos, tá? Então hoje será mais um culto de ensino e de reflexão, ok? Tá? O tema que Deus colocou para nós aqui é a oração, ok? A oração. O que é a oração? A oração é uma conversa com Deus. E eu sempre repito que essa conversa com Deus não é um monólogo, ou seja, não é só nós falando, mas o Senhor fala também. A questão de nós estarmos ouvindo a Deus depende de quem? De nós. Porque Deus fala através de louvores, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do testemunho, Deus fala de diversas maneiras. A questão é que se você está falando com Deus, você procura ficar atento espiritualmente às vozes de Deus, porque Deus não deixa seu filho sem resposta. Às vezes a resposta, ela não é do jeito que a gente quer, de imediato. Às vezes Deus fala assim, ó, calma, calma, estou contigo, calma. E muitas vezes Deus fala assim, não, não. A resposta minha é não. Como Deus é nosso Pai e o nosso Senhor, nós precisamos aceitar de bom grado o sim, glória a Deus, mas também temos que aceitar o não, porque a palavra diz que Deus é o Pai que corrige os seus filhos, e isso é importante. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, em questão de oração, existe uma oração que nós muitas vezes estamos acostumados a fazer, é aquela oração, me dá, eu quero, me dá a bênção, Senhor, eu preciso daquilo. Orações dessa maneira. Porque, na verdade, nós temos muita necessidade. Mas essa oração é complicada. Ou então, às vezes, até faz o seguinte, né? Ore por mim. Ore por mim. Mas ele se ore por mim, parece que é uma coisa interessante. Faça o que você tem que fazer. Faça algo para Deus no meu lugar, e eu não vou precisar fazer. Não é assim que funciona.
Porque Deus quer que na oração também os seus anjos, os seus filhos participem também. Então por isso que nós temos a caixinha de oração, por isso que nós, todas as vezes eu faço isso também, constantemente. Preciso de oração, porque quanto mais pessoas orarem por vocês, mais Deus move montanha. Eu vou falar para você, e a Nilza aqui, está aí, que não vai deixar eu mentir. Eu estou aqui, vivo, por causa da corrente de oração que ela levantou. Corrente de oração, 15 dias na UTI, à beira da morte, infecção generalizada, ok? Só faltou, né, chamar o ministro para poder, né, porque já estava enganado, estava desenganado, ok? Então a oração, ela é muito importante, porque através da oração Deus se comunica conosco. Agora, a Bíblia diz também que nós não sabemos orar. Sabia? A Bíblia fala que nós não sabemos orar. E a Bíblia fala também que o Espírito Santo nos ajuda a orar. A palavra diz claramente que o Espírito Santo, tudo a sua hora, amor. Amor está com pressa, ela não tomou remédio hoje. Está querendo que eu traga a palavra. Então, vejam bem. Aleluia. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele nos ajuda em oração também. Ok? Então, o que eu quero passar para vocês, irmãos, sobre a questão da parábola. Eu vou contar uma parábola para os irmãos prestem atenção nessa parábola, que ela tem tudo a ver com a mensagem da oração, que já começou. A partir do momento que eu cheguei aqui na frente, já começou a ministração. Então, e o nosso comunicado com Deus, e Deus conosco. Essa parábola começa assim, de um homem, ele orava muito, era um homem temente a Deus, e ele estava num local, num reinado, como o Daniel, bem parecido com a história de Daniel, ok? Ele estava num reinado. Interessante que é o seguinte, que tinha pessoas que eram próximos ao rei, que não gostavam dele, mas eram pessoas que o rei confiava, acreditava. E aí esses homens não gostavam desse homem. E aí o que aconteceu? Eles armaram algo para esse homem. Eles falaram o seguinte: bom, vamos fazer algo para que o rei matasse esse homem aí de oração. Mas para tanto, vamos ridicularizar esse homem. Vamos ridicularizar. Nós vamos preparar um plano, e eles prepararam um plano. Chegaram ao rei e disseram para o rei: rei, nós temos aí esse homem aí, ele divulga do seu Deus, ele ora direto, ele fala do seu Deus. Será que o Deus dele, ele faz as coisas para ele? Como que a gente pode ter uma prova que esse Deus é um Deus que faz milagre, é um Deus que realiza alguma obra? Porque o pessoal falava para ele: nós estamos com uma pessoa falando do Deus, mas nós não temos nenhuma prova, ok? Então, tá bom. O rei falou: então tudo bem, prepara o que tem que se preparar, para poder a gente ver se realmente esse Deus é um Deus que atua. E simplesmente fizeram o quê? Eles pegaram, reuniram, fizeram uma reunião, porque eles queriam ridicularizar esse homem, aonde ele teria que se apresentar perante ao rei. Para ele se apresentar perante o rei, o que eles prepararam? Eles disseram para o rei: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar 2 pedaços de papéis, e vamos escrever nesses papéis vida ou morte, ok? E aí
vamos embrulhar esse papel e ele vai pegar esse papel, ok? Bom, tudo bem, esse é o plano. Só que eles, na hora de escreverem no papel vida e morte, eles só escreveram morte. Morte nos dois papéis. E chegou o dia de se apresentar perante o rei esse homem. E aí já estava tudo preparado, eles estavam felizes, porque naquele dia esse homem ia morrer. Ok? Esse homem ia morrer. Então, perante todo esse teatro que fizeram, o que aconteceu? Eles chegaram perante, apresentaram ali, tinha os dois papéis. Esse homem, sendo um homem de oração, o que ele fez? Ele falou assim: meu rei, eu vou orar e depois eu pego o papel da sua mão. Tudo bem? Tá. Ele orou, pediu a Deus. Depois da oração, sabe o que ele fez? Ele pegou o papel e comeu o papel. Engoliu o papel. Comeu o papel. Aí o pessoal falou: como, que é isso? Como é que a gente vai poder saber qual foi a sentença dele? Aí, com a sabedoria de Deus, o homem disse: meu rei, a minha sentença é ao contrário com o papel que o senhor está na mão. O que o rei tinha na mão? Morte. Se era ao contrário, era vida. Muitas das vezes, irmãos, isso acontece na nossa vida. Daniel foi um exemplo para nós sobre isso. O que quiseram fazer com ele? Que ele morresse. Foi uma sentença que ele teve. E ele foi condenado à morte. Daniel morreu? Não. Quem salvou? Deus, o Senhor. É a mesma coisa dessa parábola aqui. A mesma situação. Então, nós podemos lembrar exatamente sobre essa parábola como sendo o livramento que Deus dá. E Deus faz isso conosco constantemente. Deus nos livra de todo mal. Deus nos direciona para o caminho certo. Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Deus está constantemente nos guardando, porque somos o quê? Filhos seus. Somos filhos seus. Então Deus, Ele não nos dá uma pedra quando nós pedimos pão. Foi claro isso, igreja? Amém? Então, Deus sabe o que nós precisamos. Irmã, você consegue ver para mim? 1 João, capítulo 5, versículo 14. Vemos então, irmãos, que Deus atua na nossa vida. Vocês não precisam abrir, não precisam buscar. Vamos ler no telão para ganhar tempo, porque eu vou falar vários versículos, tá? 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas espera um pouco, irmãos, vamos entender esse texto. Esta é a confiança que temos nele. Então você acredita em Deus? Amém. Se pedirmos alguma coisa nós vamos pedir. Mas pedir o quê? Segundo, repita comigo, igreja. Segundo a sua vontade. Vontade de quem? Minha? Não. É minha que eu estou pedindo? Não. Ele nos ouve. O que acontece, irmãos? Que nós precisamos entender como cristão, que nós temos que direcionar as nossas petições a Deus em conformidade com o que Ele quer para nossas vidas.
Entendam isso. Porque como nós não sabemos orar, nós podemos pedir errado. Porque nós, muitas vezes, não sabemos pedir. Mas se nós estamos na perfeita vontade de Deus, se nós pedirmos o que Deus quer para a nossa vida, Ele não vai nos conceder? Vai. Por isso que nós temos que entender a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é o versículo, é a palavra de Deus que está falando no seu coração nessa noite. Você precisa buscar o entendimento do que Deus quer para você, para a sua vida. Aí você pede. Então eu não vou pedir para Deus, entendeu? Um avião. Eu não sou piloto. Eu não vou pedir algo que Deus não queira me dar. Eu vou pedir algo que Deus está proposto a me dar. Então isso é importante. Romanos 8:26. Vamos ler agora no telão. Romanos 8:26. Então, vejam bem. Entrou? Tem que dar 2 cliques. Olha, leia no telão. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entenda, irmãos, numa oração a gente tem muita necessidade e às vezes a gente não tem certeza da vontade de Deus ser aquela ali. A gente não tem tanta certeza. E você sabe o que o Espírito, eu vejo assim, o que o Espírito Santo fala? O que o Espírito Santo fala? Ele diz assim: olha, não é bem isso que o Vinícius está querendo. O Vinícius está querendo isso. O coração, ele não está sabendo, entendeu o Vinícius que eu quero dizer? Ele não está sabendo direitinho falar para o Senhor o que ele quer. Meu Deus. E ele fala numa intercessão de que não, é isso aí. Uma convicção, você está entendendo? O Espírito Santo faz isso. Esses gemidos inexprimíveis é uma grande intensidade. Olha a ajuda do Espírito Santo. Mateus 6,6. Outro detalhe importante que nós temos que ver é o seguinte: muitas das vezes nas orações nós temos uma situação interessante. Olha o que a palavra diz: mas tudo quanto orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então você não precisa muitas vezes falar em voz alta. Não precisa até muitas vezes falar para alguém o que você deseja. Porque Deus conhece isso aí. E você pode orar no profundo. Se for o caso, para você fazer uma oração que a gente às vezes é chamado para fazer uma oração ao vivo, fazer uma oração de uma maneira geral, sem problema. Mas no oculto, você vai falar coisas que ninguém precisa saber. Ninguém precisa estar ouvindo. Por isso que esse versículo traz para nós uma intimidade com Deus. É você e Deus somente dentro do seu quarto. É isso que a palavra de Deus está colocando para nós essa noite. Ok? É no secreto. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 18. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 18. Orar sem cessar. É o 17, né? Depois você passa para o 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Orar sem cessar. O que é orar sem cessar?
acaso nós, oramos sem cessar? O que é orar sem cessar? Você não precisa dobrar o joelho. Você não precisa mostrar para alguém que você está orando. Mas no seu trabalho, na sua casa, no lugar onde você está cansado, quietinho. Às vezes você está até na frente da televisão. Aí você para, fala, Deus, assim, assim, assim. Aí você está andando na rua, Deus, olha, assim, assim, assim. Você está dirigindo, Deus, assim, assim, assim. Isso é orar sem cessar. Orar sem cessar é como se você tivesse, assim, por exemplo, você não precisasse, se tivesse um médico. Vamos fazer hipótese que o Senhor era um médico. Você estaria com esse médico 24 horas. Então, você está com um probleminha? Ô médico, olha, eu estou assim. Aí você está com outra coisa? Olha, eu preciso de remédio. Você pode me dar um remédio? Olha, eu preciso de alguma coisa. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É Deus constantemente ali. Porque nós entendemos uma coisa importante como cristão, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós entendemos que Deus mora junto conosco, fica junto conosco. Nós temos a Trindade, o Espírito Santo dentro de nós. Por que nós vamos buscar fora? Agora, por que nós viemos à igreja? Porque nós temos uma reunião, nós temos uma confraternização, nós temos um mover do Espírito Santo juntos, unidos, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para se alimentar. Nós estamos aqui para reativar as nossas energias. Ouvir a palavra de Deus diretamente, em especial, muitas das vezes. É para isso que nós somos igreja. Mas o nosso combate é lá fora. O nosso combate é lá fora. Às vezes você dá um testemunho que você é uma pessoa de oração. Vou dar um exemplo rapidinho do que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma manutenção e deu um problema. E deu esse problema e eu precisava entregar esse equipamento funcionando. Eu parei, no mesmo momento que aconteceu, e eu falei assim em voz alta, sem perceber quem estava perto. Senhor meu Deus, me ajude, me abençoe. Foi isso que eu fiz. Sabe o que eu falei logo em seguida? Obrigado, Deus. Isso que eu falei foi ouvido pelo meu companheiro de trabalho. Falei, o que você falou aí? Eu não entendi. Eu não entendi o que você falou. Eu falei, aconteceu esse problema, falei para ele, e eu pedi ajuda de Deus. E logo em seguida Deus me deu ajuda. Vamos fazer assim. Poxa, que bacana, né? Então, Deus me respondeu logo de imediato. Foi um exemplo? Foi um testemunho? Foi. Vocês entenderam? Então, isso que é importante. Vamos ver agora, Romanos 8, 28. Hoje é só Bíblia, pessoal. Hoje é só Bíblia quase. Tá? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, veja bem, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma promessa desse relacionamento que nós temos com Deus. A oração, irmãos, é um relacionamento com Deus. É você andar. É você andar na companhia de Deus. Andar na companhia constantemente. Isso é relacionamento. Efésios 4, 32. Efésios 4, 32. Efésios 4, 32. Tem que ter duas vezes ali, senão é isso. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A sua oração é necessário que você seja misericordioso.
Você tem que adotar uma postura de misericórdia, de mudança, certo? Você tem que perdoar o seu irmão, tem que buscar esse perdão. Isso é importante, ok? Efésios, 1 Timóteo 2,4. Nós devemos pedir, 1 Timóteo 2,4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que muitas vezes nós não pedimos? Sabedoria a Deus, entendimento a Deus, compreensão de Deus. Deus está aí preparado para nos ensinar. Mas como será? Maria, você está estudando? Está aprendendo, tá? Mas se você não for na escola, você vai aprender? É a mesma coisa com Deus. Então não adianta Deus ter a escola para você, ter a condição de ensino para você, e você não se importar em aprender. Você não quer aprender. Então não adianta nada. Então é um aluno que não vai à escola e acha que vai tirar diploma. Fica complicado isso daí, não é verdade? 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que acontece, irmãos? Outro fator importante que Deus fala conosco, e precisamos estar diante disso. Quando nós falamos com Deus, Deus responde para nós o seguinte: muda, transforma, faça do jeito que eu quero, evite, tire, não faça essas coisas, busque uma santificação. Então, quanto mais você se santifica, mais você se aproxima de Deus. Ah, mas eu tenho problema, eu tenho situação, sabe, a minha vida está... Mas você se aproxima. Você acha que muitos homens de Deus, muitas pessoas dizem, não tem problema? Não tem os seus dias difíceis? Tem seus dias difíceis. Mas eu garanto para você que tem muito homem, entendeu? Que não é um teólogo, não é uma pessoa que está ali, mas ele é muito mais próximo a Deus do que às vezes um pregador. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Porque esse relacionamento com Deus, na oração, na conversa com Deus, é íntimo. É você e Deus. É só você e Deus. Aí dá, e vos abstenhar da prostituição. O que é isso? É você deixar Deus, trocar Deus por outra coisa. Entendeu? Olha como é interessante. Eu costumo dizer, assim, o bom que todo cristão tivesse uma agenda espiritual guardada assim, uma agenda espiritual. E nessa agenda está escrito: terça-feira, culto de ensino ou culto de oração, metade ali. Quinta-feira, culto das irmãs, ou culto de adoração, oração. Domingo, culto da família, está anotado ali. Porque você agendou. Por acaso, com exceção de você talvez não saiba, alguém aqui não sabe os dias dos cultos da igreja? Sabe, não sabe? Então, vai estar onde? Registrado no seu caderninho. Aí, o que é trocar Deus? O que é prostituição? É trocar a Deus. Buscar outras coisas no lugar de Deus. É simplesmente você pegar onde está escrito que você pode buscar Deus, você risca e vai fazer o contrário. Mas risca porque quer. Não risca porque está trabalhando. Não risca porque riscar, está trabalhando, certo? Riscar porque não aguenta, vai chegar de corpo presente aqui, entendeu? Não venha então, você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir, está bem, não está bem, você não está bem, você não está bem de saúde, ou está trabalhando, isso. Agora, você trocar por futebol, por uma novela, porque você
sei lá, um monte de coisa. Isso é trocar Deus. De vez que você está na casa de Deus, você está em outro local. Ok? Então isso é importante. 2 Coríntios, agora nós vamos, 2 Coríntios 12, 7. Então, irmãos, como eu já falei para vocês, é importante esse diálogo, e é importante nós entendermos essa comunicação que temos com Deus, porque a comunicação é importante. A palavra de Deus diz assim, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar. Ou seja, apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. Ele teve uma experiência grandiosa com Deus. Ele não podia, que nem o pastor fala assim, né? Ficar com peito de pão. Eu sou o... né? A pessoa queridinha de Deus. Não, pastor Paulo não. Só que tem um detalhe. O que ele recebeu? Um espinho na carne. Alguém sabe na Bíblia se esse espinho na carne saiu de Paulo? O que Paulo fala? Pede para Deus. Me tira. E ele recebeu um não. O que foi? A minha graça se basta. Então veja um exemplo de não aqui. Ok, irmãos? Então é importante que a gente tenha e entenda que a oração, ela não existe regra. Ela pede aos cristãos ter uma disciplina. É bom que você tenha uma disciplina. Por que é bom que você tenha uma disciplina? Mas para não ficar, não me dá, eu quero, aquilo, entendeu? Para não ficar só nisso. Deus até quer dar algo para a sua vida. Mas o diálogo dele não é esse. Eu sendo seu amigo, e você fica, Jaime, pastor Jaime, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Eu estou com você, estou tendo um contato com você, só para satisfazer a sua vontade e mais nada. Você não conversa comigo, não sabe como eu estou, como que está, o que você precisa de mim. Não, você quer me dar, eu quero. Então, a oração, para quem é conhecedor da palavra, nós que somos conhecedores da palavra, ela precisa ser direcionada. A oração tem que ser como a oração que nós fizemos hoje. Você fez uma oração hoje aqui na igreja? Depois, logo que a Daiane terminou, foi feita uma oração? Lembra? Pai nosso que está aí no céu. Certo? Para adiantar, eu vou repetir. Primeiro, Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o seu nome. O que é isso? O que é isso, irmão? Adoração, louvor a Deus, reconhecimento a Deus. Deus quer que na sua oração e na sua conversa tenha um reconhecimento. Você entendeu o que quer dizer? Ele gosta disso. Deus gosta de ser adorado, irmãos. A adoração numa oração é muito importante. Se você estiver lembrado, adore-o nas orações também. Entendeu? Adore. Certo? Depois ele continua. Ok? Pai nosso, está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. O que é isso? E seja feita a tua vontade. O que é isso? Venha a nós o seu reino. Deus, eu te quero pertinho de mim. Eu te quero do meu lado. Que eu sinta a sua presença. Que eu sinta o seu amor. Que eu sinta o seu carinho. Que eu participe do seu reino. É isso que você pede nessa oração.
e seja feita a tua vontade. Senhor, não é minha vontade. O que a palavra diz para nós? Que nós diminua para que Deus cresça. Eu não mais vivo, quem vive, Cristo vive em mim. Não é isso? E na oração, não é isso que você tem que falar também? Senhor, eu sou teu, a minha vida é sua. Ok? Aí depois, o terceiro item, são 5 itens. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí, peça, pede. Não é pecado pedir, de forma alguma. Deus se agrada. Mas Deus não sabe as nossas necessidades? Sabia disso? A gente pede para Deus, mas Deus sabe todas as nossas necessidades. Mas por que pedimos? Pedimos, sabe por quê? Porque nós reconhecemos que nós precisamos. Entendeu? É mais ou menos como um mendigo. O mendigo, quando ele pede, ele está declarando para você o seguinte: eu necessito. E isso para Deus é maravilhoso. Isso para Deus é maravilhoso. Ok? Então, pedir. Perdoe nossos pecados assim como nós perdoamos. Aí nós entramos numa situação aonde a gente examina nosso coração. Será que você tem alguém para perdoar? Será que você perdoou alguém? Existe uma condição, né? Perdoe nossos pecados, assim como nós vamos pedir ao nosso irmão, não? É assim que é a oração? Olha, veja bem, ó, a oração: perdoe nosso pecado, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Ok? Nós perdoamos. Então, o perdão também é condicional. Para você ser perdoado, você precisa exercer o perdão. Assim como nós perdoamos nossos inimigos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Essa não é a nossa oração? Livrar do mal, o que é? Proteção. Senhor, me proteja. Dê ordem aos anjos a nosso respeito. Então, a oração perfeita, ela precisa vir do coração da pessoa. Do sentimento. Porque nós temos o nosso racional, ok? Mas nós temos o nosso emocional. Nós temos aquele sentimento que é o interior da nossa vida. É ali que a gente diz que é o coração. Não é o coração ao combate, mas é o coração de pedir para Deus, se colocar no pé dele, entendeu? Vejam que essa oração que Jesus nos ensinou, ela é fantástica. Mas quando é que nós seguimos esta oração, irmãos? Será que nós seguimos dessa maneira? E quem que nos ensinou? Foi o pastor Jaime? Foi o pastor Paulo? Foi o nosso irmão Vinícius? Quem que nos ensinou? Quem? E vamos dar crédito para quem? Para Deus, para Jesus. É o próprio Jesus que está falando, meu Deus. Então temos que levar em consideração na oração essas palavras que vieram da boca do próprio Cristo. E dá essa grande importância. Então vem do coração. No Salmo 86, não é para abrir, não, irmãos, tá? Diz assim, Davi diz assim: no dia da minha angústia, clamei a ti, porquanto me respondestes. A oração é uma comunicação entre você e o céu. Nada mais que isso. É você e Deus. Isso é importante. Agora, Deus é importante para você. Então, Davi, ele lembra que é importante essa dependência.
Porque na minha angústia, diz assim o salmista, na minha angústia, no momento difícil. Mas será que nós devemos chegar ao Senhor só no momento difícil? Não, né? Essa é uma característica, é uma situação, ok? Então vejam bem, irmão, Davi lembra claramente que ele não pode estar sozinho. Ele, na perseguição que ele teve, que Saul perseguiu Davi, e ele não tocou em Davi, ele teve oportunidade. Amém, igreja? Amém. Ele teve oportunidade de tocar em Davi, matar Saul. Davi teve oportunidade de matar Saul, mas acontece que ele não o fez, porque Saul foi ungido por Deus. Então ele não tocaria, mas ele teve oportunidade. Ele mostrou para Saul que ele teve oportunidade. E Davi teve angústia? Sim, ele foi severamente perseguido. Ok? Severamente perseguido. Desde lá no começo, quando Saul começou a ficar com ciúmes de Davi, né? Aonde Saul começou a pedir algumas coisas até quase impossíveis para Davi. E Davi cumpriu, né? Entendeu? Então isso é importante. Então vamos lá. Vamos entender um pouco. Abra para mim Salmo 86, capítulo 1. Rapidinho a gente... Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Por acaso, nas nossas orações, você ora? Todos nós oramos, né? Todos nós oramos. Você pediu para Deus ouvir você? Olha o que o salmista está fazendo. Inclina, Senhor. O que é isso? É pedir para Deus. É mostrar, Senhor, me ouve. Me ouve. Esse tipo de atitude agrada a Deus, porque você se torna dependente, necessitado, e falando para o Senhor, Senhor, me ouve. Davi fez isso daí. E aí, essa dependência, essa carência de ser pó, de precisar, de depender de Deus, tem que estar inserido nas nossas orações. Não é pastor, eu sou pastor, e aqui tá. Não é isso. Eu sou pó. A verdade é essa. Aleluia, Jesus. Então, é importante. Então, veja bem, versículo 2 e depois o 3. 2. Do 2 aí. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Continua, vai para o 3. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Vejam bem, irmãos. Volta no 2 aqui, que eu quero falar algo no 2 que eu acabei esquecendo. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Presta atenção nessas palavras. Guarda minha alma, pois eu sou santo. Se a pessoa não é santa, ela vai falar isso? Se a pessoa não é serva, ela vai falar isso na sua oração? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Você tem que declarar para Deus o que você realmente é. Se você não é santo, se você não busca santidade, como é que você vai falar para Deus? Deus esquadrinha seu coração. Ele está sabendo que você está mentindo. Então, olha só o que Davi fez. Pois eu sou um santo. Eu não sou quase santo. Eu não sou principiante de santo.
Eu não sou o ex-santo, eu sou o santo, afirmando, sou, porque na oração, bata no peito, todos nós, eu sou filho seu, pago pelo preço na cruz. Vocês entenderam? Por que você tem que falar isso? Porque você mostra para Deus que você está em conformidade da palavra dele. Você está em conformidade do que ele quer de você. Então você pode cobrar. Presta atenção nas orações e vejam, né, que tem muito dessa declaração. Isaías, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno. Não foi isso? Viram? Já? Não sou digno de... Quem que falou? João Batista, né? Eu não sou digno de atar a sandália dos seus pés. Foi isso que ele falou para Jesus? Foi isso? João Batista, não foi? João Batista, sim. Na hora que Jesus foi ser batizado. Foi isso? Eu posso estar enganado, tá? Mas eu acho que é bem isso aí. Então, de qualquer maneira, veja bem, os homens da palavra, a palavra vem falando às vezes para a gente, como a gente deve orar. Está com raiva? Senhor, eu estou com raiva. Eu não estou bem. Eu estou explodindo. O que é? Sinceridade com Deus. Clareza com Deus. Não adianta você falar, ai Deus santo, tudo para mim está tudo bem, se a sua vida está um caco, e você acha que a sua vida está um caco, e você não fala para Deus que a sua vida está um caco. Por que não? Porque ele esquadrinha o seu coração, porque você não fala. Entenderam? Então isso é importante. Vamos para o 4, versículo 4. Alega a alma do seu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. O que Davi está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está mostrando algo que ele faz. Você não pode, se você não vem no culto todo domingo, vamos pôr domingo, tá? Não vou pôr os outros cultos, vou pôr domingo. Como você vai orar para Deus? Deus, eu estou todo domingo na igreja. Peraí. Está errado. Está falando para Deus que está todo domingo. É estranho isso daí, né? Então você tem que estar entregando, porque a alma da pessoa está em perfeita comunhão com Deus. Ok? Então eu entrego com dedicação a minha alma, tá? 5. Glorifica o Senhor. No 5 diz isso aí. Coloca no 5 para nós. Pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, abundantemente benignidade para com todos os que te invocam. Então, veja que você está falando um atributo e uma comunicação que Deus faz com a gente. Você está reconhecendo que você conhece os atributos de Deus. Deu para vocês entenderem? Você está mostrando que você é o verdadeiro cristão. Então você tem que fazer isso em oração. Se você lembrar, porque quem vai conduzir você em oração é o Espírito Santo. Procure fazer dessa maneira. Ok? 6. Davi pede novamente: Senhor, dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz da minha súplica. Pediu novamente. Mas por que Davi pediu novamente? Ele não está fazendo em vãs repetições. Ele está afirmando: Senhor, me ajude. Se ele sentiu para falar, me ajude. Porque eu lembro muito bem, eu sei isso, que muitas das vezes eu já passei por isso. Aonde você vai falar com Deus, não sai palavra, sai choro, sai derrame, sai silêncio. Não sei se aconteceu já com vocês isso.
quando vocês não estão bem, às vezes falta palavra. Mas quem é que está te ouvindo no secreto? O próprio Deus. Vocês entenderam? Isso é importante, é fantástico isso daí. Por isso que diz ali, né? Quando eu não tenho palavras, sem palavras, aquele louvor, né? Sem palavras, entendeu? Então você está sem palavras, isso é uma realidade. Deus, o 7 agora, coloca no 7. No dia da minha angústia clamei a ti, porquanto me respondeste. O que ele está dizendo aqui? Ele está declarando a bênção que ele recebeu. Sabe o que acontece, irmãos? Deixa eu explicar uma coisa interessante. Sabe o que acontece? O ser humano, ele tem a tendência de ser ingrato. O ser humano tem a tendência de esquecer. Nossa vida como cristão é cheia de testemunho. Nossa vida como cristão é cheio de ações de Deus na nossa vida. Em tudo, em qualquer momento, te livrando de um mal, te livrando de um acidente, te livrando de ter uma doença, te livrando de ter um problema muito sério. Mas qual é que volta? Dos 10 leprosos, volta um. Nós somos os 9 ou somos o 1? Quem que nós somos? Amém? Então veja bem, irmãos. Importante, nós já vamos caminhando aqui para terminar. Podemos também usar versículos na oração. Sabe um versículo? Sabe algo que vem da parte da palavra de Deus? Declare para Deus essa palavra. Pai, eu tenho um problema, o mundo está difícil, Senhor. Mas a sua palavra diz, o seu filho diz, que no mundo nós teremos aflições. E que nós precisamos ter um bom ânimo. Você está citando o quê? O que você está pensando ou o que está na palavra? E quando você cita o que está na palavra, significa que você conhece a palavra e fala para Deus. Citar promessas de Deus, promessas feitas na sua vida, fazer comparações de evento bíblico com as vezes com a sua vida, reconhecer momentos de passagem bíblica e interceder pelos outros, reconhecer a posição de carente e pecador. Às vezes a nossa oração não tem: Pai, perdoe-me porque eu erro. Não existe essa sentença na nossa oração. Às vezes isso acontece. E nós somos pecadores, não estamos pecando a todo momento. Por que nós não vamos pedir perdão para Deus? Não pede, faz oração e não pede perdão para Deus. Concluindo, vou rapidinho citar para vocês. A oração é uma propriedade, a oração era uma prioridade para Jesus. A oração era uma prioridade para a igreja primitiva. A oração era uma prioridade para Paulo. O que tem sido prioridade para você? O que tem sido de prioridade para você? É falar com Deus. Não é fazer isso, fazer aquilo outro, fazer outro. Não, a prioridade é Deus. Tem que ser maior na sua vida. Se a sua vida tem 24 horas, a oração ela tem que permanecer e tem que ser numa quantidade muito grande, maior que o seu trabalho, maior que qualquer atividade que você tenha. Porque é a comunhão com Deus que vai te manter na fé. Ok? Então, é importante. A oração nos leva a Deus. A oração nos ajuda a viver em meio a uma sociedade, a um tempo marcado por violência, pessoal, promiscuidade, por males que assolam a humanidade.
A oração, ela liberta o poder de Deus. A oração, ela mostra para nós que nós não vivemos numa ilusão, vivemos numa realidade, vivemos numa comunhão e numa perfeita relacionamento com Deus. A nossa fé vai aumentar à medida que o encontro com Deus for uma realidade. Essa é a grande verdade, ok? A oração verdadeira, Deus ouvirá. Deus está pronto para ouvir. Deus pede para vigiar e orar. Ele deve sempre orar e nunca desanimar. Peça isso, Deus fala, peça isso, lhe será dado. Seja assíduos em oração. A oração verdadeira tem paixão pelas almas. Ore para que os seus ouvidos espirituais sejam abertos à vontade de Cristo. Ore para que eles tenham a atitude de Deus em relação ao pecado. Ore para que as pessoas sejam libertas para acreditar no Senhor. Ore para uma vida transformadora. Ore para Deus para enviar ao seu campo de colheita. Ou seja, ore para que você seja um evangelista. Você seja um multiplicador de almas. Por fim, a chave da oração é o perdão, o caminho para a paz com Cristo, e é poderosa para a cura do corpo e alma em nome de Jesus, e realizar milagres. Irmãos, eu comecei a montar, já encerrando, eu comecei a montar essa palavra. Eu digo para os irmãos, eu parei aí, porque eu não ia dar tempo. É muita coisa. Quando você começa a se aprofundar nessa questão de relacionamento com Deus, na oração, vejam quantas coisas a gente passou. E eu falei para os irmãos aqui essa noite. Ok? Então, é importante para nós termos essa consciência que a chave de tudo é a oração.